Olá, pessoal. Eu sou a professora Lucilene. Olá, pessoal. Eu sou a professora Michelle. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre educação socioambiental e sustentabilidade, um tema fundamental para a escola e para toda a sociedade. Preparados? Conceitos iniciais. A educação ambiental começou no Brasil de uma forma muito pontual. Campanhas de plantio de árvores, reciclagem de papel e coleta seletiva. Mas só isso não basta, né? Aí, com o tempo, ganhou uma dimensão mais ampla e passou a ser vista como processo político e pedagógico. Perfeito. Isso significa que ela forma sujeitos críticos conscientes da realidade, capazes de questionar e agir diante de problemas ambientais. Isso. E essa visão é inspirada em Paulo Freire, que defendia a educação como prática de liberdade. Para ele, ler o mundo é tão importante quanto ler a palavra. Ou seja, quando falamos de educação socioambiental, não falamos só de natureza, mas também de justiça social, democracia, cidadania e transformação. Sim. A Lei 9.795 de 1999 é a que criou a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela determina que ela seja essencial e permanente em todo o sistema educacional. Perfeito, Lu. Isso quer dizer que não pode ser limitada a uma disciplina ou uma atividade do dia da árvore. Ela deve estar em todas as etapas da educação, desde da educação infantil ao ensino médio. E a LDB, número 9.394 de 1996, a BNCC, os PNCs e as diretrizes curriculares nacionais também reconhecem a importância da educação ambiental. Perfeito. A nossa Constituição Federal, nos artigos 205 a 214, afirma que a educação deve promover o pleno desenvolvimento das pessoas e da cidadania, o que inclui o direito a um ambiente equilibrado. O ambiente é muito importante. Portanto, legislações e documentos oficiais já deixam claro: educar para a sustentabilidade é dever da escola. Perfeito. Agora, vamos falar sobre um tema transversal: cidadania e diversidade. Porque quando falamos em cidadania e diversidade dentro da educação ambiental, estamos tratando da ideia de que não existe meio ambiente sem pessoas. O ambiente é também social, cultural, político e econômico. Perfeito. Isso significa, galera, que a sustentabilidade precisa de um diálogo com as diferenças sociais e étnicas, de gêneros e culturais. Se pensarmos em preservação, mas esquecemos que as populações, tanto indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas, são as que mais sofrem com a degradação. Nossa educação será incompleta. Porque temos que pensar num globo, né? Num tudo. E aqui entra o conceito de racismo ambiental, que mostra o quê? Mostra como as comunidades vulneráveis são mais atingidas por desastres ambientais, falta de saneamento, poluição e desmatamento. E isso não é coincidência, mas consequência de desigualdades históricas. Muito bem. Trabalhar esse tema transversal significa também valorizar os saberes diversos, indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, camponeses, mulheres e juventude. Esse grupo trazem práticas sustentáveis e modos de vida que podem inspirar novas formas de viver em sociedade. Sim. Até porque, né, a BNCC nos chama a atenção
de integrar cidadania e diversidade ao currículo, porque não há sustentabilidade sem justiça social. Educar para o meio ambiente é também educar contra o preconceito, a exclusão e a marginalização de comunidades. Perfeito, Lu. A escola, nesse sentido, precisa ser um espaço de construção, de construir consciência cidadã, ampliada que inclui direitos humanos, igualdade racial e de gênero, respeitar as diversas culturas, participação da democracia na vida social e política e o reconhecimento das desigualdades e buscar algumas alternativas justas. Para todos, né? Porque se olharmos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso se conecta ao ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 5, Igualdade de Gênero, ODS 10, Redução das Desigualdades e ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Vamos falar agora sobre o ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. Perfeito. Esses objetivos foram criados em 2015 durante uma grande reunião em Nova York, quando os países e membros da ONU perceberam que precisava de um plano mais amplo para enfrentar esses desafios do mundo. Certo. E antes dos ODS, existiam os ODM, que são Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram trabalhados de 2000 até 2015. Eles ajudaram a reduzir a pobreza extrema e a melhorar o acesso à educação e saúde. Muito bom. Mas os DM eram limitados, porque focavam muito nos países em desenvolvimento. Foi aí que nasceram os ODS, muito mais abrangentes e universais, ou seja, vale para todos os países, tanto ricos quanto os pobres. Que é o justo. Eles formam um conjunto de 17 objetivos e 169 metas para que precisem ser alcançados até 2030. Os ODS são integrados, isso quer dizer que não adianta trabalhar um objetivo isoladamente. Por exemplo, não dá para falar em crescimento econômico sem pensar em um meio ambiente e nem em educação sem falar de desigualdade social. E também são individíveis, porque precisam ser alcançados em um conjunto. E são considerados transformadores, porque buscam mudar as causas dos problemas, não só os sintomas, que é muito importante. Perfeito. Agora vamos destacar os 17 ODS. Temos a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então veja que esses objetivos dialogam diferentemente com os grandes desafios da humanidade, que são quais? Acabar com a fome, garantir acesso à saúde, preservar o planeta, promover a igualdade. Muito bom. E é aqui que vamos entrar na educação, ODS 4, que é a educação de qualidade. Afirma que todos devem ter acesso a uma educação inclusiva, equitativa e que promove oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida. Certo. Mas a educação não aparece só na ODS 4. Ela é fundamental para todos os outros, porque sem cidadãos críticos e conscientes, nenhum objetivo pode ser alcançado. Perfeito. Um exemplo é quando trabalhamos em uma horta escolar. Estamos relacionando a educação com a ODS 2, Fome Zero. Quando falamos de reciclagem, estamos atuando no ODS 12, Consumo e Produção Responsável. Isso. Já quando discutimos racismo ambiental e desigualdades sociais, conectamos com o ODS 10, que é a redução das desigualdades. Perfeito, Lu. Isso mostra que a escola pode e deve alinhar suas práticas pedagógicas à Agenda de 2030, formando cidadãos globais com consciência planetária. Isso. E o prazo para atingir as metas dos ODS é 2030, mas sabemos que ainda existem grandes desafios, principalmente em relação à crise climática, às desigualdades e à promoção da paz. E agora nós vamos falar um pouco sobre os autores fundamentais. Para podermos entendermos melhor, vamos destacar alguns pensadores que são importantes no que se refere a esse tema. Verdade, Lu. O Paulo Freire, educação como prática de liberdade, diálogo e transformação social. Sim, tudo está envolvido, né? Temos também o Moacir Gadotti, que defende a ideia de consciência planetária e conecta a educação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Lembram? Falamos isso anteriormente. Outro autor é o Carlos Frederico. Críticas práticas superficiais, conservadoras, que defende uma educação crítica e transformadora. Isso. E não basta só apenas criticar, tem que transformar também, ter um olhar crítico, né? Temos também Miguel Arroyo, que defende um currículo conectado à realidade do estudante, valorizando saberes populares e lutas sociais. Perfeito. Todos esses autores têm algo em comum: a defesa de uma educação crítica, participativa e emancipadora. Vamos falar um pouco agora sobre educação ambiental crítica e educação ambiental conservadora. Precisamos diferenciar o que é uma educação ambiental conservadora e o que é uma educação ambiental crítica. Sim. Vamos começar pela conservadora. A conservadora foca em atitudes isoladas, como separar o lixo, economizar água, que são muito importantes, mas insuficientes. Muito bem. A crítica vai além. Ela analisa as estruturas sociais, políticas e econômicas que causam a degradação. Sim. Vamos dar aqui um exemplo. Questionar empresas que poluem e poluem muito, governos que não fiscalizam e um modelo de consumo que incentiva o desperdício. Perfeito. Essa educação, ela estimula o diálogo, a problematização e a consciência política, colocando os estudantes como protagonistas dos temas centrais. E quais seriam esses temas centrais? Bom, vamos aprofundar alguns temas centrais da educação socioambiental para vocês, ok? Então prestem bastante atenção, pode ser que caia na prova. Vamos lá. Justiça ambiental reconhece que os impactos ambientais não são iguais para todos. Populações pobres sofrem mais. E bem mais, né? E temos também o racismo ambiental. Comunidades negras, indígenas e periféricas vivem em áreas mais poluídas e sofrem com a ausência de saneamento, que é o básico, né? Certo, é isso mesmo.
O ecofeminismo mostra como mulheres, principalmente as mais pobres, são mais atingidas por crises ambientais, mas também lideram movimentos de resistências. Tem várias mulheres aí, né? Então vamos lá. Crise climática, mudanças globais exigem ações locais, como consumo consciente e transição para energias limpas. Perfeito. Trabalhar esses temas em sala de aula é educar tanto as crianças quanto a cidadania. Preparar os alunos para enfrentar os grandes desafios do século XXI. Agora vamos associar esse tema à escola e comunidade. A escola não é uma ilha isolada, ela faz parte de uma comunidade viva. Por isso, quando falamos em educação ambiental, precisamos pensar num diálogo constante entre escola, território e a comunidade. Perfeito. Projetos socioambientais escolares, como hortas comunitárias, reciclagem de materiais e compostagem de resíduos são excelentes exemplos, mas o mais importante é que não se reduzam a simples tarefas mecânicas. É preciso que tragam uma reflexão crítica sobre o consumo, o desperdício e o cuidado com a natureza e com as pessoas, tudo dentro do ambiente educacional. Sim. A horta, por exemplo, não deve ser só o lugar de plantar alface, né? Ela pode se transformar em um espaço pedagógico interdisciplinar. Perfeito. Por um exemplo, ciências, ciclo das plantas, fotossíntese, solo, matemática, medidas, proporções e planejamento da colheita, artes, desenhos, murais e projetos visuais sobre alimentação, português, produção de textos, relatos e registros, história e geografia, agricultura familiar, saberes indígenas e quilombolas. Perfeito. Da mesma forma, a reciclagem e a compostagem não podem ser tratadas apenas como separar lixo. Ela deve abrir o espaço para debates sobre a sociedade, tanto para um consumo consciente, as desigualdades de acesso à coleta seletiva e o destino real dos resíduos urbanos. Mais do que formar alunos, formam cidadãos críticos e engajados, capazes de dialogar com sua comunidade e propor soluções coletivas para os desafios ambientais. Agora, para englobar ainda, né, sobre o assunto escola e comunidade, vamos falar um pouco sobre escola e práticas pedagógicas. A escola deve ser um espaço de resistência e inovação sempre. Perfeito. Como projetos como hortas, compostagem, coleta seletiva e economia de energia. São exemplos concretos que dá para fazer no nosso dia a dia e dentro de sala de aula. Sim, Michele, mas isso precisa estar acompanhado de reflexões críticas para que não virem apenas só tarefas. Perfeito, Lu. Metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, ABP, sala invertida e gamificação, tornam o processo de aprendizagem mais participativo. Além de mais legal, né? Com certeza. E o diálogo com a comunidade local valoriza saberes indígenas, quilombolas e populares. Perfeito. Isso conecta a escola ao território e faz a educação ter um sentido real, na prática mesmo, na vida dos estudantes. Ok. E agora, pessoal, nós resolvemos dar algumas dicas para a preparação para a prova do ENAD, ok? Então, fiquem bem atentos. Ô, Michele, quando a gente fala em ENAD, muitos alunos ficam nervosos, mas é importante lembrar, a prova não é um inimigo. Exatamente, Lu.
O ENAD é uma oportunidade, ela vai avaliar como nós, futuros pedagogos, conseguimos articular a teoria com a prática. Não é sobre decorar, é sobre pensar criticamente durante essa prova. Sim. E o primeiro passo é entender o que a prova do ENAD cobra. O ENAD não avalia só conteúdos específicos do curso, mas também a nossa formação geral, cidadania, ética, política, atualidades, meio ambiente. Por isso, pessoal, é essencial revisar as leis da educação, como a LDB, a BNCC, o Plano Nacional de Educação e também alguns autores que são referências para a nossa área de formação, o Paulo Freire, o Vygotsky, Piaget e o Libanel. Ótimo. Outra dica é praticar com provas anteriores. Isso ajuda a entender o estilo das questões e administrar o tempo durante a prova, que também é muito importante. Perfeito. E falando em tempo, aqui vai alguns segredos que nunca fique preso em uma questão. Se você travar, pule. Resolva primeiro o que está mais fácil, leia atentamente o enunciado. Depois volte para o que exige mais reflexão. Sim, boa dica, Michele. Agora, sobre as questões discursivas, naquela que você tem que escrever, é importante começar respondendo diretamente ao que foi pedido. Depois, fundamentar com leis ou autores. E, por fim, concluir com uma síntese crítica. Sim, e vale lembrar que conectar o seu raciocínio lógico, assim, no entanto, eles dão clareza e mostram a organização do seu pensamento. Sim, mas não basta só técnica, né? Verdade. Lógico. Também é preciso cuidar do emocional. Muita gente esquece que a prova do ENAD exige calma, concentração e até saber trabalhar a respiração. É verdade, isso aí eu já me tremo tudo. É verdade. O estudante deve se preparar também o corpo, dormir bem, se alimentar de forma forma leve. Não vai comer um pratão de macarrão e dormir. Leve uma garrafinha de água ou um lanche simples. Parece detalhe, mas faz diferença na hora da prova. Sim, com certeza. E tem algo que é fundamental. Confie na sua formação. Você estudou anos, passou por estágios, elaborou projetos. O ENAD é só mais uma etapa, não é um bicho de 7 cabeças. Pessoal, e lembre-se, o avaliador valoriza quando o aluno consegue conectar a teoria com a prática. Cite algum estágio, um projeto que você vivenciou no seu estágio ou até mesmo que foi realizado na faculdade. Uma atividade de inclusão para poder enriquecer muito mais a sua resposta. Com certeza. Então a chave é clareza, fundamentação e confiança. Confiança, meu Deus. Exatamente. O ENAD não mede apenas o que você sabe, mas como você pensa, como você escreve e como você vai conectar o seu conhecimento com a vida real. Sim. E por isso, encarem essa prova como um desafio inspirador. Perfeito, não? Tá sendo mesmo um desafio. Sim. E como Paulo Freire sempre dizia, não é no silêncio que os homens se fazem, mas é na palavra, no trabalho e na ação reflexão. Que lindo, é isso mesmo, Paulo Freire arrebenta. Então vamos lá. Boa sorte a todos. Vocês já têm tudo o que precisam para fazer uma grande prova. Então, bola para frente e boa sorte. Boa sorte, pessoal. Então vamos encerrando por aqui, mas lembre-se sempre, a educação socioambiental é compromisso ético, político e pedagógico. Perfeito, Lu. Exige diálogo, problematização e ação na transformação. Isso, uma ação transformadora, né? Como dizia Paulo Freire, não existe educação
neutra. Nós agradecemos muito a convivência com vocês durante esse tempo. E a atenção de vocês. E esperamos que essa aula inspire novas práticas pedagógicas. Muito obrigado e até a próxima.